Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu quero, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, convidá-los para que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo João Marcos nos escreveu, capítulo 4, somente o versículo 40. Evangelho de Jesus sobre a visão de Marcos, capítulo 4, versículo 40 somente. Meus irmãos, quero agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade de mais uma vez poder estar nesta casa abençoada, a qual eu tenho a oportunidade, sou agraciado, da parte de Deus, de ter essa oportunidade sem poder atender o meu pastor Henrique, pastor Andréia. É um privilégio, tá, meu pastor, poder estar aqui com o senhor, com toda a igreja. Que Deus continue abençoando muitíssimo a sua vida, tá, pastor Andréia, toda a sua casa, tá bom? O senhor é uma bênção, meu pastor. Todo esse ministério, cada obreiro desta igreja, que Deus continue guardando a vida de todos vocês, tá bom? Para mim estar aqui sempre é uma honra, e o pastor, ele me agracia, pelo menos umas 10 vezes por ano, ter a oportunidade de estar aqui, no mínimo, pastor? Se eu não estiver exagerando, é perto disso, e fico feliz, tá bom? Tanto eu, quanto a minha esposa, nós somos gratos a essa igreja, esse ministério guerreou muito pela saúde da minha esposa, pastor Henrique, junto com a pastora Andréia, ajudaram muitíssimo nossa família. Então, quando ela vier aqui pessoalmente, eu não vou gastar o testemunho dela, não. Ela mesma vai estar aqui dando testemunho e também agradecendo, porque a gente sabe o quanto muitos daqui guerrearam. Deus foi bom, Deus tomou a frente, amém? Que Deus abençoe muitíssimo cada membro, que a boa mão do Senhor permaneça sobre as vossas vidas de forma constante. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Eu creio que não preciso me apresentar, porque a igreja toda já conhece. Só gosto sempre de ressaltar que eu sou membro ali do campo do Meia, tá bom, gente? Assembleia de Deus do Meia, pastor presente, pastor Pedro Galdino, que é o meu mentor, meu orientador, e eu congrego na filial do nosso campo, que tem lá no bairro onde eu moro. Sou oriundo do bairro do Santo Cristo, uma filial nossa lá, que é dirigida, agora eu posso dizer, pelo pastor Emerson, porque ele era evangelista, e eu sempre chamei ele de pastor, ele foi consagrado ontem, meu pastor dirigente, já há 7 anos. Lá o campo ele costuma mudar de 3 em 3 anos, com frequência, o dirigente das congregações, mas o nosso pastor lá já vai para o 7º ano agora, foi confirmado que ele vai permanecer mais um ano. Ele é bom, um exímio ensinador, ganhador de alma, tem muito tempo de caminhada, igual o senhor, muito tempo de caminhada, mas muito humilde, e está fazendo um bom trabalho lá, graças a Deus. Agora eu posso falar, porque o meu pastor presente, ele não gosta de chamar cada um pelo seu. Ele fala assim, não bote apelido nos irmãos. Teve uma vez que ele puxou minha orelha, porque eu chamo pastor, eu chamo todo mundo de missionária, pastor, aí ele puxou minha orelha, pastor, ele, não, evangelista, não bote apelido nos irmãos. Eu falei, perdão, meu presidente. Então lá a gente tem que tomar cuidado. Então meu pastor, ele era evangelista, mas eu sempre chamei ele pastor, desde que ele era presbítero, aí evangelista, porque o tempo que ele está lá, ele trocou presbítero. Está 7 anos, aí em 3 ou 4 ele foi a evangelista, e em 2 anos agora ele foi a pastor. Mas pastor presente não gosta, não. Você também não, pastor? Você puxa logo a orelha, mestre? Tá certo. É correto. Também se a pessoa não saber receber, já se encher muito, já se achar o pastor, ih, meu Deus do céu, só Jesus. Oremos. Amém. Vamos lá. João Marcos, capítulo 4. Quando me chamam de pastor, eu falo assim, afasta de mim esse cálice, deixa eu curtir minha vibe de evangelista. Estou 8 anos, sou evangelista, mas o pastor vai te levantar a pastor, não? Eu falo, estou orando, para que não acontecer, tá doido? A repreendido, uma ofensa muito grande, a resposta é muito grande, tá doido? Poxa, vamos lá, gente, versículo 40, não reparem a minha voz, esse tempo muito seco não ajuda a voz do pregador, só Jesus. Versículo 40 diz assim,
E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Pode se assentar. Vocês me conhecem, sabem que eu amo dar tema para as mensagens que Deus me confia, porque eu sempre digo, dá muito trabalho para montar uma mensagem, então eu sempre escolho o tema com muito carinho, e Deus me deu um tema aqui nessa mensagem bem simples: o dia da tempestade. Amém? O dia da tempestade. Pastor Henrique, muito bondoso, sempre dá um bom tempo para os pregadores, e eu não quero tomar muito desse tempo, preciso de 45 minutos para a gente desenvolver rapidamente essa mensagem. Desses 45, preciso de 20 para a gente construir uma curta linha de raciocínio, para que a gente possa extrair algumas verdades que esse texto contém aqui para as nossas vidas. Deixa eu já, como de costume, falar no início, depois ao final, você que quiser e puder. Poxa, eu gosto do Tiago, conheço, ouço ele pregando aqui diversas vezes, já ouvi, ou me acompanha pelas redes sociais, ou se não me conhece também, está me conhecendo agora, gostei dele, senti no coração, eu quero abençoá-lo, não se retenha, eu tenho os meus materiais, quem nos acompanha, tanto eu quanto a minha esposa, pela rede social, vê a nossa correria durante o ano inteiro, a gente tem a nossa vida de forma integral, voltada para a área ministerial, minha esposa pregando e cantando, eu pregando e dando aula, eu sou professor graduado de teologia, tendo vários polos de ensino, tenho a minha própria escola de ensino, Bíblia dentro, apesar de não estou tendo tempo para formar turma presencial, continuo lá com as turmas online, cursos presenciais, só estou dando os mais de duração mais curta, de no máximo 2 meses, formação em teologia sistemática, não estou tendo tempo, mas turma online a gente está formando lá, tá? Como aqui vai começar um curso também maravilhoso, mergulhe, irmão, vale a pena, tá bom? O inimigo quer cristãos ignorantes concernente à palavra, porque é mais fácil de manipular, é mais fácil de enganar, irmãos, e vira e mexe surge um doido, né? Vira e mexe surge um doido. Tem um doido aí que está em evidência, pastor, só acredito que ele é meu vizinho, pastor Tupirani da hora, explodiu na rede social, mas ele não vem agora não, pastor, ele já tem muito tempo de caminhada nessa loucura, e tudo que ele fala lá, ele acredita no que ele fala, ele não é aquele manipulador 7-1, que ele sabe a verdade, mas ele vem com a mentira porque ele quer enganar, não, ele é maluco mesmo, ele acredita que ele é o Elias, que ele falou no podcast, eu sou o último, é porque quem lida com ele tem que saber que está lidando com maluco, ele é maluco, ele acredita, e tu não vê ele falando, venham todos os demônios contra mim, aquilo não é teatro, aquilo ali é ele, eu com ele, é meu vizinho, é a igreja dele, é lá no Morro do Pinto, é na ladeira acima de onde eu moro, e na ladeira de frente, que a minha ladeira que eu moro termina o nome da rua na esquina, aí começa a outra ladeira, ele construiu lá o templo onde vai abrigar os seus membros somente quando o anticristo se manifestar. É um templo de 3 andares. É uma coisa séria, irmão. Ele construiu, porque vira e mexe, ele bota a data da volta de Cristo, né? E, irmãos, o cara é doido. E ele tá nisso, ó. Eu vou te falar, tem quase 200 membros. E só gente, ó, que vem de fora. Não é lá do morro, não. Gente de fora. Gente com dinheiro, que patrocina a obra dele. A igreja dele é linda. O templo para abrigar os camaradas que vão fugir do anticristo é 3 andares, irmão, coisa linda lá na rua. Irmãos, ele é doido demais. Tá aí, ó, um monte de gente segue ele, eu não gosto de mim não. Um monte de gente segue ele, tá lá com uma tornozeleira que ele tirou com 3 anos de cadeia, o federal foi pegar ele lá, porque ele tava mexendo com judeus, federal foi pegar ele lá. Tu acha que ele baixou a cabeça? Bota no YouTube ele saindo preso, xingando todo mundo. Irmão, coisa de doido. Então, irmãos, a gente tem que ficar ligado, aprender da palavra para não cair nessas asneiras que tanto ele que é doido fala, ou esses picareta 7-1 enganando os outros com um monte de coisa que Deus não mandou falar. Então mergulhe, aprenda, se dedique, tá bom? É obrigação nossa investir no nosso ministério. Aí você fala, pô, mas pagar 130 por mês, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Se tu diminuir uma Coca-Cola das 3 que tu bebe por dia, de 2 litros, 3 litros, você já fez o dinheiro já rapidamente da mensalidade e ainda vai fazer um bem para a tua saúde. Não é verdade? Eu sempre digo isso. Amém? Basta ter prioridade, tá? Então você que quiser
dar uma forcinha. Tem os materiais aqui, vocês sabem porque por ter uma família enorme, eu tenho que trabalhar muito, não tem jeito, então a gente ataca para tudo que é lado. Tem meu empreendimento, né, que é a minha livraria Bíblia Dentro, tem os docinhos que a minha esposa faz. Então você que puder, abençoa primeiro a cantina da igreja, porque eu sei que o lucro dali é para uma boa causa. Sobrou um qualquer, pega um docinho ali comigo, tá? A palha italiana de leite ninho, chocolate trunfado. Tiago, não sobrou nada, eu só tenho para cantina. Você vai lá, abençoa a cantina e abençoa a minha vida orando pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu ministério, pelo ministério da minha esposa. Mas se sobrar um qualquer, mesmo precinho, 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10, levou 10 docinhos, tu paga R$20 aqui na Unção com o Rei. Leite ninho, chocolate trunfado, tá bom? Se você comer e não gostar, você não paga. Vamos fazer assim? Não comi ainda, quero provar. Você não precisa pagar se não gostar. O pastor Henrique vai pagar por você. Amém? Amém? Então, puder dar uma forcinha. E os livros, Tiago? Tem o meu. Se tu gosta de me ouvir pregar e não me leu ainda, nem me fala, porque eu vou ficar chateado com você. Da mesma forma que a gente prega, com todo cuidado em explicar, em ter essa preocupação de quem está te ouvindo lhe entender, a gente também tem esse cuidado com a escrita. Então, você que quiser identidade preservada, falo sobre a volta de Cristo, tá? E a necessidade de estarmos preparados para esse tão grande advento. Irmãos, a trombeta vai tocar. E se você não estiver preparado, tu vai ficar. Não tem graça que coloque para dentro do reino quem não estiver preparado quando a trombeta soar, irmãos. E quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de se preparar, irmãos. O arrebatamento da igreja vai ser num piscar de olhos. Amém? Existe no Novo Testamento duas palavras gregas ligadas a esse advento. Parúzia, que está ligada diretamente à segunda vinda de Cristo, e a palavra grega rapezo, que na nossa língua portuguesa é traduzido como rapto. Pega a terminologia num dicionário básico da expressão rapto. Por exemplo, alguém que foi subtraído de forma súbita, repentina. Vai ser assim com a igreja. Estava aqui, trombeta soou, já não está mais. Se não tiver preparado, vai dar ruim. Aí eu ouço muito na aula de escatologia essa pergunta dos meus alunos. Mas e para quem ficar? Vai ter segunda oportunidade? Vai ter chance? Sabe qual é a primeira resposta que eu dou? Vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Está preocupado com segunda oportunidade? Deixa isso para os pós-tribulacionistas. É problema deles. É com eles mesmo. A gente, a trombeta soou. Estou indo encontrar com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus. Amém? Então esse livro vai te confrontar isso. Tá? Uma análise de Mateus 24, Mateus 25 e uma explicação das 3 parábolas que finalizam esse sermão escatológico que Cristo pregou e apresentam as marcas de uma igreja preparada. Tá? Então você que quiser, você vai entender que o que importa para Deus não é o dom que carregamos, mas a identidade que possuímos. Vai ter muita gente naquele grande dia dizendo: Senhor, eu trabalhei muito para ti, curei, profetizei, expulsei demônio, e Jesus vai dizer: mas o quê? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém? Identidade preservada. R$30, ó, batalha espiritual, o pastor já mandou até separar o dele, de Charles Spurgeon, muito bom o assunto. Não dá para entrar no campo de batalha despreparado, você tem que conhecer o teu inimigo e as ferramentas que ele se utiliza, o divisionismo, a apostasia, a mentira, a vontade do homem. Não falta ferramentas para o inimigo tentar derrubar uma pessoa. Então esse livro aqui vai discorrer um pouco sobre isso na visão de Spurgeon. Muito bom, R$30 também. Ó, como receber o batismo do Espírito Santo? Que experiência é essa? Como posso receber essa bênção? Como posso saber se eu já recebi? A evidência de falar em línguas é a confirmação do batismo? É dessa forma? Como é que funciona? Bom, esse livro aqui vai jogar uma luz muito boa. Você vai amar, tá? Na visão de Donald Gear. Muito bom teólogo de autoridade. Escolhe como ninguém no assunto de pneumatologia, tá? Bíblia, 3 palavrinhas para você abençoar o seu netinho, filho, sobrinho. Estimule ele a ler a Bíblia já desde pequenininho, tá bom? A partir dos 2 anos de idade, você já pode dar para ele Bíblia, 3 palavrinhas. Mulheres improváveis que Deus restaurou. Um livro que vai falar de mulheres da Bíblia que quase ninguém fala delas. Mulheres como Jael, foi entregue nas mãos dela o comandante do exército inimigo. Mulheres como Uda, uma profetisa que aconselhou um dos maiores reis, né, do Reino do Sul. Mulheres como Febe. Caramba, essa obreira mexe comigo. Pela forma que Paulo trata ela em Romanos 16. Ele dá uma ordem à igreja, uma instrução. Receba ela
como se estivesse me recebendo. Olha só a forma, o tratamento de Febe, obreira, serva, aprovada. Mulheres como Priscila, Dorcas, são pouco mencionadas. E esse livro aqui traz algumas verdades sobre a caminhada dessas mulheres de Deus que fizeram a diferença nas Escrituras. Tá? E manual do pregador, para finalizar. Você que prega ou tem vontade de ser pregador, esse manual aqui vai te ajudar a aperfeiçoar o dom que Deus te deu. Aqui você vai aprender a montar um sermão textual, um sermão temático, um sermão expositivo. Aqui você aprende a trabalhar com contexto imediato, contexto inicial, contexto remoto do texto. Aqui você aprende o que é significado do texto, o que é significância. Não pode se separar o que o autor quer dizer quando ele está escrevendo o texto para a forma que eu vou implicar nos dias de hoje. Significado, significância. Aqui você aprende a segmentar um texto. Irmão, isso aqui é tremendo, porque às vezes, dentro de um capítulo, tem 2, 3 perícopes, que é o conjunto de versículos que tratam de um assunto. Se você misturar isso tudo, vai acontecer o que eu chamo de salada interpretativa. Então, o trabalho do intérprete não é fácil e deve ser feito com muita cautela e dedicação, tá? Manual do pregador, 200 páginas tratando disso. Um curso de pregação aí fora sério, você estando com alguém sério, tu vai gastar R$100 por mês. Vai estar com alguém sério. Sério, às vezes nem é presencial, online. Você gasta aí, dura um ano, vai gastar 1.200. Tem tudo aqui de forma clara. Tudo não. Mas os principais assuntos aqui, por R$40. Manual do pregador. Tá bom? Eu não prego ainda. Vai esperar a oportunidade de chegar para se preparar? Pior do que não ter oportunidade é ter ela e não estar preparado para ela. Amém? Amém, igreja? Puder dar uma forcinha, eu agradeço. Sempre lembrando, levando um docinho, tu está abençoando a minha casa, você está abençoando a vida dos meus filhos, você está abençoando o meu ministério. A gente leva essa caminhada ministerial aí com muita seriedade já há um bom tempo. E quem me conhece sabe, eu falo isso com muito orgulho e jamais sem atacar ninguém. Eu não quero atacar meus companheiros pregadores, porque eu não sou maluco. Então, eu dou conta do meu ministério, mas eu nunca cobrei um centavo, nunca um centavo para estar em igreja nenhuma, grande, pequena, no morro, em área chique. Meu irmão, é a forma que eu conduzo o meu ministério, porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu era para estar morto há muito tempo, vim de uma vida terrível, mas Deus mudou minha história, me confiou um ministério, tem me abençoado muito e bota pessoas na nossa vida que entende isso e semeia na nossa vida, tem prazer em semear na nossa vida sem que a gente precisa pedir nada. Então, se você puder, dá uma forcinha, eu sou grato. Amém, igreja? Aceito todos os meios de pagamento, irmão, na minha maquininha, sem juros. Meus irmãos, vem comigo aqui. Meus amados, nós estamos diante aqui do Evangelho de Jesus, segundo João Marcos nos escreveu. E quando nós paramos para estudar a vida de Cristo, debaixo da ótica desses 4 homens que foram designados para tal responsabilidade, sejam eles João Marcos, Mateus, Lucas ou João, logo fica evidente, está bastante claro, está escancarado pelas Escrituras, que o objetivo desses homens, pastor Henrique, meu amigo, era o mesmo: transmitir, relatar os principais feitos que Jesus realizou durante o desdobramento do seu ministério, né, o curso do seu ministério público terreno, que teve a durabilidade aproximada de 3 anos e meio. Sempre bom lembrar que Cristo esteve aqui na terra, na sua forma plenamente Deus, plenamente homem, ou teologicamente falando, uma pessoa durante aquele período, 2 naturezas, natureza divina e natureza humana, durante um período aproximado de 33 anos e meio. Desse período de 3 anos e meio, ele exerceu aquilo que nós chamamos de ministério público terreno de Cristo. Então esses homens aqui, eles ganharam a responsabilidade de registrar, transmitir os principais feitos, as principais curas, milagres, os sinais, maravilhas, os ensinos, tudo aquilo que de forma constante ocorria, como
resultado da ação ministerial de Cristo. Porém, se o objetivo deles era o mesmo, a abordagem que cada um se utilizou foi diferenciada. Aí tu me ouve e pensa, Tiago, se eles carregavam um objetivo em comum, o porquê de uma construção ou construções de abordagens diferenciadas? Simples. Cada um trouxe consigo, uma abordagem diferente, ou construiu uma abordagem diferenciada por conta da necessidade do público primário de cada um, de cada geógrafo, de cada autor sagrado. Cada um deles tinha em mente um público quando tal obra estava sendo escrita através da inspiração do Espírito Santo. É o que nós chamamos hermeneuticamente de os primeiros destinatários, o público que o autor sagrado tinha em mente quando tal obra estava sendo escrita. E no caso de João Marcos, que é o livro da nossa mensagem aqui nessa noite, quem é o público primário de João Marcos? Os romanos. E só isso já explica muita coisa, como, por exemplo, o fato de nos escritos de Marcos você não ver a pormenorização de detalhes concernentes aos rituais judaicos, cerimoniais, nada de forma bem explicada, detalhada, ligado às leis dos judeus, você vai encontrar nos escritos de Marcos, porque isso não era de interesse do seu público primário. Percebe-se que até mesmo a genealogia de Cristo, que foi algo comum nos outros escritos sobre Jesus, você não encontra aqui nos escritos de Marcos. Você vê em Mateus, por exemplo, ele apresentando a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus. Você vê em Lucas a genealogia de Cristo sendo apresentada do próprio Jesus até Adão. Você vê em João, ele trazendo a genealogia de Cristo diretamente da eternidade, diretamente do céu. Já aqui em João Marcos, você não vai encontrar nada disso. Volto a repetir, porque isso não era de interesse do seu público primário. A preocupação dos romanos era com poder, com autoridade. Então, para eles, o que contava era o homem que tinha poder. E, através desse poder, mostrava a sua autoridade. Então, Marcos está fazendo questão de apresentar para eles aquele que é detentor de todo o poder e autoridade. E é por isso que nos escritos de Marcos, você vai ver Jesus trabalhando mais do que nos outros escritos, e de forma assim mais constante. Nos escritos de Marcos, você vai ver de forma constante Jesus mostrando o seu poder, mostrando a sua autoridade, e constantemente se deslocando para uma região, para outra. Por conta disso, o Evangelho de Jesus, sob a visão de Marcos, ganha também um subtítulo de o Evangelho da Ação. O Evangelho da Ação, por conta dessa movimentação constante de Cristo, ele mostrando o seu poder. Isso se dá também pelo fato de João Marcos não ter sido chamado pelo próprio Jesus. João Marcos não foi chamado pelo próprio Jesus diretamente e nem andou com ele. E talvez, pastor Henrique, nem tenha visto Jesus durante o curso aqui do seu ministério na terra. Eu digo talvez, porque nos escritos de Marcos, no capítulo 14, Marcos faz a menção de um jovem que, ao ver Jesus sendo preso, ele se assusta e corre a ponto da parte de cima da sua roupagem cair, e o texto descreve que ele correu nu. Obviamente, esse nu não é um nu por completo, é daqui para cima, e há quem acredite que esse jovem, Marcos, esteja falando dele mesmo, apesar de não há uma concretude sobre isso. Enfim, se é ele ou não, o que é fato é que ele não foi chamado diretamente pelo próprio Jesus e nem andou com Jesus. Porém, isso não minimiza a importância ministerial de João Marcos, porque ele foi companheiro de outros personagens da Bíblia. Ele foi companheiro, por exemplo, do apóstolo Paulo. João Marcos esteve com Paulo durante o curso da primeira viagem missionária. Mas você pode dizer, mas Tiago, eu lendo na Bíblia, é dito que ele abandonou Paulo durante essa viagem, e é verdade, não se tem uma exatidão do porquê. Poderia aqui trazer no mínimo 5 pontos de vista sobre isso, que não é para o momento. Fato é que ele abandonou e depois ele quis novamente ir na segunda viagem missionária, e Paulo, meio durão, falou, não está preparado, é muito jovem, fica por aí mesmo. Porém, o próprio apóstolo Paulo,
ao final da sua vida, quando ele estava preso na segunda prisão, pastor dele, em Roma, quando ele vai escrever a sua epístola testamentária, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, ele faz questão de reconhecer a importância ministerial de Marcos. Ele diz, traz Marcos, porque ele é muito importante para o ministério. João Marcos também foi companheiro de Barnabé, que também era seu tio. João Marcos também foi companheiro de Pedrão, gente. De quem? Pedrão, o apóstolo Pedro. Então, tudo que Pedro pregava, inspirado pelo Espírito Santo, João Marcos anotava. Daí você consegue entender, só uma curiosidade, do porquê que os escritos de João Marcos, além de ter sido o primeiro dentre os 4, foi usado como base até mesmo para Mateus, que andou com Jesus, e principalmente por Lucas, pelo fato de Marcos estar tomando nota daquilo que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, pregava, daquilo que ele vivenciou com Cristo, daquilo que ele viu. Amém? Eu tenho como a tua linha, você está aqui, mas obrigado, meu irmão. Bobeira aprovada já. Escute isso aqui. Então, tudo que Pedro pregava, Marcos anotava. E Pedro sempre foi um camarada que gostava de mais ação. Então ele amava pregar sobre os momentos que Jesus estava agindo. E dentre essas pregações, olha para cá, chega um momento agora em que Pedro vai lembrar um dia que ele, juntamente com os outros apóstolos, ficaram o dia inteiro com o mestre, fazendo a obra. Foi um dia de ensino. Foi o dia que Jesus falou, hoje só vai ter ensino. Escola dominical, culto de doutrina, culto da palavra. Foi o dia inteiro, pastor, de ensino. E quando caía a noite, no findado dia, quando os apóstolos pensaram que eles iriam se retirar para descansar, o mestre do nada decide realizar uma viagem. E Pedro diz, Marcos, anota aí. Bíblia aberta, por favor. Vocês sabem que eu não sei pregar de outro jeito. Capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Só esse versículo 35 aqui, ele já nos traz algumas lições. Podemos extrair daqui, no mínimo, 3 verdades ministeriais. 3 verdades ministeriais que são bases sustentadoras para todo ministério, ou para todo ministro que pretende exercer um ministério agradável aos olhos do Senhor. 3 verdades. Repare que Jesus agora decide realizar uma viagem. E para iniciar essa obra, ele libera uma palavra. Uma palavra é liberada. Reparou? Eles não estão começando esse projeto de qualquer maneira. Há uma palavra. E quem está debaixo dessa palavra está em obediência. Então a primeira base que aparece aqui é a palavra. Eles estão debaixo de uma palavra de Jesus. Essa obra não está começando de qualquer jeito. Há uma. E por que Jesus quer iniciar essa viagem? Porque tem um propósito no coração de Cristo. Tem um propósito. Qual é o propósito? Mudar a vida de 3 pessoas. 2 eram prisioneiros de Satanás e o outro era prisioneiro de uma enfermidade. 2 eram prisioneiros do inimigo a ponto de fazerem de um local incomum a sua morada. Eles eram prisioneiros de Satanás na cidade de Gadara, na região de Decápolis. 2 jovens.
Eu sei que Marcos e Lucas dão mais atenção a um, porém, na verdade, ali havia dois jovens. Na visão de Mateus, ele registra isso. Sempre vamos lembrar que Mateus está registrando o que ele viu, ele estava lá. Já no caso de Lucas, ele não estava. E Marcos está registrando o que Pedro está pregando. Então, Pedro e Lucas decidiram dar mais atenção ao jovem que dava mais dor de cabeça. Então, não é erro bíblico, não, tá? Questão interpretativa. Mas, na verdade, haviam dois jovens lá, prisioneiros de Satanás, e eles já estão no coração de Cristo. E o outro, Tiago, quando esses jovens são curados, são libertos, repare que um deles caiu com Jesus, e Jesus não deixa. E alguém diz assim: Tiago, Jesus minimizou o ministério do garotão. Ele não deixou o garotão ir com ele? Está se desfazendo? Eu falei: tu acha mesmo que Jesus ia se desfazer desse jovem? Ele iniciou uma viagem lá atrás, só por causa da vida dele. E tu acha que do nada agora Jesus ia jogar ele de lado? Então por que ele não permitiu o jovem ir? É simples. A intenção de Jesus foi bem simples. Aonde um dia viram esse jovem dando dor de cabeça, terão que ver agora ele sendo bênção. Aonde viram esse jovem um dia aprisionado, agora terão que ver ele liberto. Aonde viram esse jovem um dia cheio de demônio, agora terão que ver ele cheio do Espírito de Deus. Aonde viram esse jovem um dia caído, ferido, agora terão que ver ele de pé, curado, sarado. E isso é tão importante, porque Jesus ele vai ser expulso da cidade, mas depois ele decide voltar. Depois que ele completa uma obra lá em Tiro e Sidom, realizando um milagre sobre a vida da mulher cananeia, ele volta em Marcos 7 para a região de Decápolis. E quando ele chega na cidade de Decápolis, na cidade de Gadara, que é a porta de entrada pelo lado leste, para quem vem pelo Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré, fique à vontade, é o mesmo local. Quando ele chega lá, sabe o que vão fazer, pastor? Os mesmos que um dia expulsaram, quando ficaram sabendo que Jesus voltou, vão correr na direção dele, levando um problema que eles sabem que só Jesus pode resolver: o surdo e o gago. Aí nasce o Efatá. Um dia eu vim aqui só para pregar o Efatá para vocês. Interessante demais. Então vamos voltar para isso. Quando ele vai iniciar essa viagem, Jesus tem um propósito no seu coração. Então tem uma palavra e há um e mesmo que os apóstolos não saibam do propósito, que ainda está só no coração de Cristo, eles de forma indireta estão vivenciando esse propósito com Cristo. E quem está envolvido num propósito com Cristo está em comunhão. Pronto, em 2 minutos extraímos 3 verdades ministeriais aqui, que não pode faltar na vida do obreiro que quer exercer um ministério de excelência: palavra, propósito e comunhão. Palavra, propósito e comunhão. Repararam? Eles não iniciaram essa obra de qualquer maneira. Estão debaixo da palavra, há um propósito e estão em comunhão. Não começaram de qualquer maneira, mas mesmo começando da forma correta, não foi fácil. Imagina começando de qualquer maneira. Mesmo começando da forma correta, o vento soprou. Imagina começando de qualquer jeito. Porque tem gente que é assim, né? Já estou fazendo mesmo. Já estou fazendo mesmo. Deixa eu fazer do meu jeito. Tem gente que pensa que obra é brincadeira. Isso quando não pensa. Estou fazendo e não reclama não, porque se eu não fizer ninguém faz. Ah, Elias. Ah, Elias, achando que é o último biscoito do pacote. Quando tu acha que Deus ia lá pegar Elias no colo, fazer um... Deixa eu te ninar aqui, Elias. Ai, meu bebê. Ele falou: Elias, desperta, meu filho. Tem mais 7 mil igual você, que não se curvaram diante de Baal. Só que em você eu joguei holofote.
Agora aguenta. Quer holofote ou não quer as consequências? Está em evidência? Mas mensagem para outro dia. Volta para cá. Escuta isso aqui. As pessoas só querem a parte boa do ministério, né? Começaram da maneira correta, debaixo da palavra, com propósito e em comunhão. Mas mesmo assim, eles não ficaram ou foram isentos do dia da tempestade. Porque é dessa forma, filho, tu orando ou não, uma hora o vento sopra. Tu buscando ou não, em comunhão ou não, uma hora a tormenta se apresenta. O dia da tempestade. Eu já ouvi alguém até dizer que foi o diabo que enviou essa tempestade com medo da chegada de Jesus em Gadara. Rapaz, eu falei, emocionalmente falando, é até legal. Bonito e maneiro. Jesus tentou impedir, o diabo tentou impedir a obra, mas não arrumou nada. Emocionalmente falando, poxa, né? É interessante. Mas textualmente, não há base para isso. Por quê? Primeiro, Satanás não sabia o que Jesus pretendia. O propósito só está no coração de Cristo, ele não tinha revelado ainda. E o diabo não tem poder para sondar o interior de homem nenhum. Quem dirá de Cristo? Amém? O diabo não tem poder para mexer no interior de ninguém. Daqui dá para abrir aspas e fala algo interessante. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque nem tudo é culpa do diabo. Que isso? Tu veio inocentar o diabo? Não se é mal do Éden. Lembra do Éden? Adão botou a culpa em Eva botou a culpa na serpente, a serpente botou a culpa em Satanás. Irmãos, a causa do pecado é o diabo. Ponto. Mas os efeitos nem sempre vêm diretamente dele. Tem coisa que é culpa da ser vergonhice do homem. Que é isso, pregador? Qual é a base da Bíblia? Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 17 em diante. Jesus fala assim, o que contamina o homem não vem de fora, vem de dentro. E se o diabo não tem poder para mexer dentro de mim, aquilo que eu produzo no meu interior é culpa de quem? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tudo que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede a saída ou a sabedoria da vida. Tem gente que não vigia nada, rapaz. Cultiva dentro de si aquilo que não era para cultivar. Aí quando erra, quando explode, quando não erra, foi culpa do diabo. Não, foi ser vergonhice na cara. Porque enquanto você não reconhecer isso, você sempre vai ficar nessa. Foi culpa do diabo, foi culpa do diabo. Aí no dia que a trombeta soar, tu comparecer diante do julgamento, falar, ó, Deus, seu juiz, foi culpa do diabo. Aí Deus fala, então tá bom, pode ir na frente para lá pro Guena, que já o diabo chega lá e tu cobra dele. Vai dar ruim, filho. O negócio é sério. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou? Ele pecou? 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 E pecou feio. E não foi uma vez não, tá? Mesmo assim, um homem segundo o coração de Deus. Não isento de pecados, mas sabia assumir responsabilidade. Quando foi confrontado por Natã, ele gritou. Não é isso? Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Pequei contra o meu Deus. Naquele momento ele confessou. Quando ele realiza o censo, em segundo livro de Samuel, capítulo 24, quando Jó perguntou, Deus está nesse negócio? Davi falou assim, quem sabe sou eu, o exército é meu, é? Tá bom. Na hora de cobrar, Deus vai cobrar quem? Quem mandou fazer, não quem fez. Aí Deus falou, deu ruim. Deus falou assim, Gade, vai lá e avisa para Davi, deu ruim. Deu ruim, não gostei nada do que aconteceu. Ele já sabe como é que funciona. Vai ter consequência. Aí Deus deu para ele que a oportunidade de escolher 3 coisas. Ele criou que caiu na mão do Senhor. A vida é bobo, mas que eu não caio na mão dos meus inimigos. Não? Aí quando a cobrança veio, o anjo veio num dia, 70 mil. Quando ele viu que
Deus estava tocando aquilo que ele mais amava, o povo dele. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, quem errou fui eu. Rapaz, tu vai estar maluco? Se tem algum carnudo olhando para Davi, falando isso, quem pecou fui eu. Toque em mim. O carnudo pensou na hora. Agora deu fulminar ele. Hã? Mas naquele momento Davi estava rasgando a alma diante do Senhor. E Deus ama tanto isso, que era 3 dias de castigo. Mas por causa dessa ação de Davi, Deus falou: anjo, recolhe a espada. E ali nasce o culto da eira de Araúna. Também é mensagem para outro dia também. Pregador itinerante é uma maravilha, né? Fica deixando várias pontas, né, pastor? Só Jesus. Olha para cá, olha, volta para mim. Fecha aspas. E volta para a linha de raciocínio principal. Satanás não sabia o que Jesus pretendia. Segundo ponto, o inimigo não pode mandar no tempo se Deus não der permissão. Satanás não tem autoridade nenhuma. E aqui nesse texto, Deus não deu permissão nenhuma para ele mandar tempestade. No caso de Jó, por exemplo, ele enviou fogo do céu porque tinha uma prévia permissão de Deus. Curta. Amém? Então o porquê dessa tempestade? Causa natural. Por conta do cenário que eles estão inseridos. Vou repetir. Causa natural por conta do cenário que eles estão inseridos. Qual é o cenário? Eles estão atravessando o mar da Galileia, que assim como eu disse anteriormente, pode ser também chamado de Lago de Genezaré. Pode falar Genezaré, né? Mas pode falar Genezaré, ou também Mar de Tiberíades, pastor. Geograficamente falando, biblicamente, é a mesma localização. Amém? E o Mar da Galileia, ele era cercado, ele é, porque é ponto turístico lá em Israel, ele é cercado por montes, por cordilheiras. Dentre esses montes tem o Monte Hermon. E qual é uma das particularidades do Monte Hermon? Concentração de gelo no topo dele, fazendo com que ar frio se concentre ali. E por cima do lago de Genezaré, tinha concentração de ar quente. Então, quando se juntava ar quente com ar frio, tempestades de vento se formavam do nada. Do nada, uma tempestade se formava. E muitas vezes é assim, por conta de cenários que estamos inseridos. Do nada, o vento começa a soprar. Do nada, a tempestade vem. E por conta disso, a gente acaba ficando com medo. É normal. Tem hora que o dia mal vem. Tem hora que a tormenta aparece, que a guerra surge. E mesmo você sem esperar, porque você está em obediência, você está em comunhão, você está fechadão com Cristo. A última coisa que você espera é o dia da tempestade. Quem está todo errado, ele sabe que uma hora ele vai colher aquilo que ele está fazendo, né? Porque tem gente que é sonsa, está toda errada, o vento sopra, eu não sei porque está acontecendo isso. Pelo amor de Deus, né? Tem gente que é assim, sabe que está errado, é porque o vento está soprando, está fazendo cara de paisagem, ainda botando os outros na prova. Tá tipo igual o Jonas lá no bar. Pelo amor de Deus. Mas quem está em comunhão, a última coisa que você espera é o vento soprar. Pastor, com Cristo. Mas tem hora que o vento sopra. E a Bíblia nunca nos enganou quanto a isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: a todo tempo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Perplexidade, terminologia da expressão. Algo que te deixa perplexo é aquilo que aconteceu de forma abrupta. Tu não esperava. E tu ficou espantado, perplexo. E assim, congela a tempestade para quem está debaixo da palavra, para quem está em comunhão e para quem está vivenciando um propósito com Cristo. O vento sopra, tu não esperava e você sente medo. Você acaba entrando num momento de desespero. Olhe para mim. Os discípulos sentiram medo. Os discípulos tiveram um momento de desespero. Isso pode acontecer com qualquer um.
Você não é a pior pessoa do mundo porque o dia da tempestade fez você sentir medo. Você não é a pessoa menos crente da igreja porque o dia da tormenta fez você ter um momento de desespero. Isso acontece. Você é ser humano. Você tem coração de carne batendo aqui. Você é um poço de emoções. É normal sentir medo, irmão. Não se martirize por isso. É normal ter um momento de desespero em meio ao dia do caos. Os discípulos passaram por isso. Porque o vento soprou e não foi qualquer tempestade, não, pastor. Foi a senhora tempestade. E isso nos assusta. Em locais que é comum ter o evento chamado ciclone, muitos desses locais eles têm um lugar já preparado, né? Bunker, fala não, acho que é esse nome? Então eles têm ali o bunker preparado para se guardarem quando são avisados previamente. Mesmo assim, sendo avisados, e quando chega a hora, eles ficam ali assustados com a força do vento. E quando não tem aviso prévio? E quando o ciclone se forma do nada? Como esses dias aconteceu lá, Santa Catarina, se me falha a memória. Foi ontem, o vento soprou lá. Foi um ciclone. Isso assombra. Isso faz tu sentir medo. Os discípulos sentiram medo. Os discípulos tiveram um momento de desespero. Mas uma coisa que eles não permitiram acontecer foi eles perderem a direção daquele que havia liberado a palavra. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui uma mensagem bem simples. Você pode sentir medo, você pode ter um momento de desespero, mas não permita que o dia da tempestade te tire da direção daquele que te liberou a palavra. Perceba que esses homens, eles não se permitiram perderem a direção de Cristo, porque se eles fossem dominados pelo medo e pelo desespero e tivessem perdido a direção de Cristo, eles teriam se jogado em alto mar e teriam morrido. Mas Pedro faz questão de dizer: Marcos, existe aí, o vento soprou, o barco balançou e grande eram as ondas. Olha o que diz, Bíblia aberta, pelo amor de Deus, o versículo 37: e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Mas em meio àquele caos, eles permaneceram na direção daquele que havia liberado a palavra. Versículo 38: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Rapaz, calma que já vai chegar a hora para vocês dar glória. Olha isso aqui, olha a informação do texto. Marcos, anota. Quando nós chegamos no mestre, ele estava tranquilão, lá na popa, deitado com a cabeça sobre uma almofada. Falei, que é isso? Parece irrelevante. Para que Pedro faz questão de deixar, falar para Marcos anotar, que junto à presença do mestre tinha uma almofada? É coisa de doido. Falei, Jesus. Sabe por quê? Pedro está comprovando que o ambiente que Cristo estava se encontrava seco. Por quê? Porque ninguém ficaria deitado com a cabeça numa almofada molhada. Oh, glória! Peraí, mas a pergunta que você tem que fazer pro texto é: como é que está seco onde Jesus está, se o versículo anterior já informava que as águas tinham invadido o barco? Está no texto, pastor. As águas já tinham invadido o barco, mas onde Jesus estava se encontrava seco.
as águas já tinham invadido o barco, havia caos e desespero, mas no ambiente onde Cristo localizava, havia paz e tranquilidade. Oh, aleluia! Hoje eu vim pregar para alguém hoje bem simples, algo bem simples. A paz e a tranquilidade que a presença de Cristo traz é muito maior que o caos gerado pelo dia da tempestade. Eu vou melhorar. A paz e a tranquilidade que a presença de Cristo traz muito maior que o medo, é muito maior que o desespero gerado pelo dia da tempestade. Deixa eu te pedir pela primeira vez na mensagem, é a primeira vez que eu vou pedir nesta noite, para tu pegar na mão do teu irmão. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo isso toda hora, para não ficar uma coisa chata, enfadante. Então é a primeira vez que eu te peço, por favor, pega na mão do teu irmão, porque você vai me ajudar a pregar agora de forma educada. Eu te peço, dá uma sacudida nele. Isso, dá uma balançada nele de forma carinhosa, para não deslocar o ombro dele, pelo amor de Deus. Vai balançando ele, isso, sacode ele. E só quem é cheio do Espírito Santo me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão e fala para ele: em Cristo, fala para ele, em Cristo habita a paz que excede todo entendimento. Fala para ele: em Cristo habita a paz que excede todo entendimento. Nessa noite Deus me trouxe para dizer para alguém: não deixe o dia da tempestade te tirar da direção de Cristo. Cadê você que crê nisso? Cadê você que pode arriscar a tua alma e abrir a tua boca para adorar? Céu e calababadaravassuti, subi calababadaravassaque. Não saia, não perca a direção correta. É muito perigoso perder a direção certa, porque quando nós perdemos a direção, a gente acaba se esquecendo de Deus. A gente fica batendo cabeça. Tem muita gente no nosso meio sofrendo da síndrome de H. Pregador, tu é médico, pregador? Não, eu sou teólogo formado, mas todo pregador é meio doido. Uma hora ele é jurista, outra hora ele é advogado, outra hora ele é médico. A síndrome de H, o que é a síndrome de H? H é uma mulher extremamente abençoada por Deus no Antigo Testamento. Só que ela foi parar no deserto em Gênesis 21. E o versículo 14 diz que ela está no deserto andando de forma errante. A palavra hebraica traduzida para errante traz significância dentro desse contexto de alguém andando sem direção, pastor. Popularmente falando, batendo cabeça. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: como é que a gata está batendo cabeça, conhecendo Deus, estando com a promessa na mão e tendo fonte de água perto? Só que o fato dela estar sem direção fez ela ficar cega. Tem fonte de água perto, está com a promessa na mão e está pedindo para morrer. Ela está batendo cabeça. Por quê? Porque ela esqueceu de Deus. E ao esquecer de Deus, ela esqueceu que aquele deserto não é o primeiro deserto da vida dela. Ela já tinha passado por outro. E nesse outro deserto, ela conheceu Deus. Gênesis 16. Uma curiosidade bíblica. Se alguém um dia te perguntar quem foi a primeira pessoa na Bíblia, no Antigo Testamento, pós-Éden, a receber uma manifestação teofânica de Deus, tu pode falar: a egípcia H. Foi a primeira, pastor, pós-Éden. Até então, com Abraão, Deus estava falando por voz. Abraão só vai ter essa visitação em Gênesis 17, visível. Mas antes de Gênesis 16, quando Agar está no deserto, fugindo de Sarai, o anjo do Senhor, o próprio Deus, de forma teofânica, se apresenta para ela e diz: eu tenho uma promessa contigo.
eu vou multiplicar a tua semente. Olha só. Mas para isso, volta lá e se humilha diante da sua senhora. Porque todo o caminho para cumprimento de promessa da parte de Deus é traçado por obediência. E muitas vezes essa obediência vai contramão daquilo que a gente queria. Ela volta, ela obedece. E Deus vai cumprir. Deus vai honrar ela. Só que em Gênesis 21 vai ter um pequeno reboliço na casa de Abraão, a ponto de Sará chegar para Abraão e falar: manda essa mulher embora daqui agora com esse garoto. Abraão fala: ô Sara, como é que eu vou mandar a mãe do meu filho pro deserto? Só que Sara é aquele tipo de mulher que ora. Tá toda errada, mas tá fechada com Deus? É sério, gente. Sério que pastor riu porque é casado, né, com mulher que ora. Só Jesus. Cadê a pastora André? A pastora André deve estar rindo. Tá meio casado com mulher que ora, só Jesus. Ela sai, na hora Deus vem até Abraão e fala assim: faz o que tua mulher tá mandando. Ela não tá certa não, Deus. Aí Deus vai tranquilizar Abraão e fala assim: pode fazer o que tua mulher tá mandando, porque eu tenho uma promessa com Agar. Abraão falou: peraí, o quê? O que, Deus? Tu tem o que com ela? Uma promessa. Então tá certo. De promessa eu entendo. Por isso que ele vai dar pra Agar embora um pedaço de pão e um outro de água. Alguém fala assim: Tiago, ele foi muquirana. Eu falo: rapaz, tu acha que o pai da fé ia ser muquirana? Então por que ele fez isso? Porque de promessa ele entende melhor do que ninguém. Então ele está ensinando a Agar que quem tem promessa de Deus não precisa da provisão do homem para chegar em lugar nenhum. Só que a Agar não entendeu isso e ficou decepcionada. E a decepção fez ela perder a direção. A ponto de quê? De esquecer o que Deus representa para ela. Ela esqueceu de Deus. E quando ela esquece de Deus, tá com promessa na mão, tem fonte de água do lado, mas tá pedindo para morrer. Tu tá vendo o perigo de perder a direção? Ainda bem que no caso de Agar, a promessa dela era tão grande que se ela não teve força para gemer, a promessa gemeu por ela. Mas isso aí também é mensagem para outro dia. Amém? Deixa para outro dia. Volta para cá, sem direção. Tá vendo o perigo de perder a direção? É tudo que o inimigo quer ver a gente batendo cabeça. Porque quando a gente bate cabeça, a gente esquece o que Cristo representa pra gente. É por isso que tem hora que ele permite que o dia da tempestade se apresente. Eu estou pregando para alguém aqui uma resposta, porque você não estava entendendo. Tu em obediência orando, em comunhão, o vento soprando, o navio balançando, e você não estava compreendendo. Aí Deus me trouxe aqui para falar para você: não é para te matar. A tempestade não é para te parar, é para te ensinar. Ensinar o quê? O que Cristo verdadeiramente representa para a tua vida. Olha que interessante. A tempestade que alguém pensou que ia quebrar o barco, a tempestade que alguém pensou que ia matar quem estava no meio dela, sabe para que serviu? Para aproximar. Porque o texto diz que Jesus estava na popa e os discípulos estavam em outro compartimento, oh aleluia, do barco, mas bastou a tempestade se aproximar para isso acontecer. Quem estava longe agora está colado. Oh, aleluia, glória. Deus está dizendo para alguém aqui: a tempestade que pensaram que ia afundar a tua casa, a tempestade que pensaram que ia te parar, eu uso ela como ferramenta para te trazer para mais perto de mim, para trazer a tua casa para mais perto de mim. Não é para matar, é para ensinar. Qual é a real significância da presença de Cristo na tua vida? Eles só ficaram com medo porque esqueceram quem Cristo é. Porque quem entende muito bem quem é Cristo, eu duvido que tem guerras que possam surgir que vai te deixar desesperado a ponto de perder a direção. Escute isso aqui, eu finalizo. O propósito dessa tempestade é pedagógico. Vou repetir. O propósito é pedagógico. Qual é a intenção de Cristo? É ensinar para os discípulos
que aquilo que eles precisam para sobreviver ao dia do caos, eles já têm. E aqui eu finalizo. Quando a tempestade acaba, perdi até a noção da hora. Até quanto tempo eu tenho ali? É o que eu vou pregando, vocês são bons de Bíblia, vocês gostam de Bíblia. Aí vai explicando. O pastor me deu 1 hora, mas eu nem vi a hora que começou, mestre. Tem mais minutos, 2. Olha aqui, já vou finalizar, gente. Vai cá. Quando a tempestade encerra, olha o que Jesus diz para eles. Aqui é o versículo que eu li. Todo mundo com a Bíblia aberta? Versículo 40. E disse-lhes: por que só estão tímidos? Esse tímido aqui, a expressão grega foi traduzida por tímido, mas a significância aqui é alguém sem atitude, tá bom? Alguém com vergonha não, tá, gente? É alguém sem atitude. Mas é que a pessoa com vergonha, ela acaba sendo sem atitude, né? Aqui, alguém sem atitude. Era meu caso, eu sempre fui tímido. Aí eu só casado hoje porque é o Carol que chegou em mim, tá, gente? Amém? Se fosse pra chegar nela. Contar. Olha aqui. Olha, disse: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? É uma pergunta. Ainda não tendes fé. Mateus relata que Jesus falou assim: homens de pequena fé. Esses homens até tinham fé. Eu estou dizendo, vocês, o que está faltando para vocês usarem o que vocês têm? Vocês ainda não têm? Só que o problema é que a fé deles era pequena. E na mente deles, uma fé pequena não poderia fazer nada. Só que é necessário a gente aprender, nunca se esqueçam disso, que Deus só dá fé para o homem 2 vezes. Que isso, pregador? Tu é maluco? Vai meter essa heresia no final da mensagem? Vou te explicar em 5 minutos. Deus só dá fé para o homem 2. Depois disso, você pedir fé para Deus, Ele vai te dar problema para você resolver. Sério. Deus dá fé para o homem a primeira vez quando o homem é cheio do Espírito Santo. Quando ele nasce de novo, ele é cheio. Quando ele nasce de novo, ele é cheio. É o que nós chamamos de batismo pelo Espírito ou batismo em Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E todos somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo em que Cristo é o cabeça. Amém? Não confunda batismo em ou pelo Espírito com batismo no ou com o Espírito. Quem discorria com muito maestria sobre isso era o saudoso pastor Antônio Gilberto. Falava como ninguém, como poucos, o assunto, né, sobre pneumatologia. E tem um livro muito bom, Doutrinas Pentecostais, que ele discorre sobre isso. Escuta isso aqui. Olha para mim. Então, todo aquele que nasce de novo, ele é cheio. E quando você é cheio, você produz o fruto no singular. E esse fruto tem 9 qualidades. Gálatas 5:22. Uma dessas qualidades é a fé. Então, fé é fruto. E a segunda vez, pregador, é quando somos batizados pelo Espírito Santo. O batismo no ou com o Espírito. Ou seja, era dons. E um desses dons é a fé. Então, fé é fruto e dom. Fruto e dom. Fruto e dom. Depois disso, é responsabilidade sua. Cuidado que Deus já te deu. Ele faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha, que é aperfeiçoar. Vamos lá? Lucas capítulo 17, versículo 5. Pediram fé para Jesus. Senhor, acrescentai-nos fé. Jesus falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, menor semente da época, para fazer uma analogia, se vocês disserem ao pé de amoreira, planta-te em alto mar, vai acontecer. Jesus utiliza uma figura de linguagem ali por nome de hipérbole, uma forma exagerada de se falar sobre algo. Por quê? Ele quer que a gente entenda a importância do que ele está ensinando. O segredo primário da fé nunca foi a quantidade, mas sim a qualidade. Não adianta ter quantidade se não tem qualidade. E qualidade de fé é configurada pela direção
que eu direciono a minha fé. Vamos lá? Vou melhorar para você entender. Quem tem fé em Nossa Senhora da Aparecida? A fé é enorme, a ponto de eles realizarem todo ano aquela travessia que elas fazem, levando aquela santa pesada, um monte de coroa, 50, 70 anos, realizando aquela travessia longa. E por que eles conseguem? Porque a fé deles é enorme. A gente que é crente, se o pastor botar uma campanha no 7 Catiçais, que são só 2 horas de subida, tu já murmura? Tem crente que murmura? Se o pastor falar, não, vai ser lá em Nova Iguaçu, no céu aberto, 4 horas para subir, 4 horas para descer. Irmãos, tem crente que inventa até uma dor de barriga, mas eu tô com diarreia. Não dá para ir, não. Se falar que é no Tinguá, 8 horas de mata dentro, no mínimo, tem crente que mata até a mãe. Minha mãe morreu, pastor, não dá não. Vou ter que ir pro enterro, não tem como. Que pastor maluco, eu vou fazer 8 horas. Reclama, tem gente que reclama. Irmão, eu já vi obreiro reclamar, eu já vi. Chegar e falar, Tiago, isso é coisa de dois. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não reclama. Só faz. Só que a fé desses homens de Nossa Senhora da Aparecida, dessas pessoas que fazem eles realizar essa longa travessia, é uma fé sem qualidade, porque está direcionada na direção de quem já morreu e não pode fazer nada. Ela não ouve oração de ninguém, não responde oração de ninguém, porque está morta. É igual quem tem fé em Maria, todo respeito. Se tem algum católico nos visitando aqui, como falou que não tem visitante, eu posso falar. Amém? E está gravando, com todo respeito a vocês que estão me ouvindo aí na internet, amém? Mas Maria já morreu, gente. Amém? Não responde ninguém, não ouve ninguém. Amém? São Jorge, seja lá mais quem for. Pelo amor de Deus. Você tem que falar assim educadamente para não trazer um processo para a igreja, né, pastor? Agora que está filmando ali, né? Tem que ficar ligado no que fala no altar. Amém, gente? Olha para mim. Então, a quantidade é grande, mas a qualidade é morta. Já no nosso caso, eu posso ter uma fé pequena, até fraco, mas se eu mantiver ela na direção certa, aleluia, não tem tempestade que te pare, não tem guerra que te derrube, não tem tormenta que te mantenha uma vida de apavoro. Eu posso até estar fraco por causa da guerra, minha fé pode até estar pequena, porque grandes são ondas da tempestade, mas enquanto a minha vida estiver na direção certa, na direção daquele que é a minha fortaleza, na direção daquele que nos sustenta, eu estou pregando para alguém hoje uma verdade que não pode ser esquecida. Por mais que eu esteja fraco, a minha vida continua na direção daquele que é a minha fortaleza. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o que você precisa para sobreviver é o dia da tempestade, você já tem a presença dele na tua vida. Eu vou repetir. O dia da tempestade vai te ensinar que o que você precisa para sobreviver é o caos gerado pelo dia da aprovação. Você já tem. Você já fala comigo, fala com convicção, irmão. Você já tem. Fala para o seu irmão o que você precisa para sobreviver ao dia mau. Você já tem. Fala para ele. Você já tem. Você não merecia. Fala para ele. Mas você já tem a presença dele, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fala para ele, a presença de Deus está no teu casamento, está na vida do teu filho. Fala para ele, está no meio de toda a sua casa. Pastor Henrique, eu posso colocar a igreja de pé, pastor? Se coloque de pé, por favor. Estou pregando na misericórdia, estou sem voz nenhuma. Olha para mim. Você já tem. Lembra de Paulo? Está em guerra. Tem espinho na carne,
e o mensageiro do diabo dando na cara. Não tem isso? Tem um negócio desse na Bíblia, não tem? Tem um negócio desse na Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né? Foi ao terceiro céu, pastor, terceiro céu. O que ele viu não sabia nem como transmitir. Não dá nem para falar o que eu vi. Mas quando ele volta, entra em guerra. Espinho na carne e um mensageiro de Satanás bofeteando. Olha a guerra. Terrível. Aí o versículo 8 diz assim: e orei 3 vezes ao Senhor. Não é isso que está lá? Você nunca leu esse texto e não perguntou para Deus, não? Por que Paulo teve que orar 3 vezes? O camarada está em guerra. O espinho está machucando e o mensageiro de Satanás está afrontando. Ele teve que orar 3 vezes, pastor. Eu perguntei, Senhor, por que o senhor não respondeu logo a primeira oração? Por que ele teve que orar 3 vezes? Hã? Aí Deus falou assim, simples. Eu precisava ensinar Paulo que ele é mais forte do que ele imaginava. Eu falei, opa, peguei esse mistério, Porque tem guerra que você vai travar e tu vai orar e vai falar, Senhor, se tu não responder hoje, amanhã eu largo tudo. Tem guerra que tu vai travar, que tu vai orar e falar, Senhor, se tu não responder hoje, amanhã eu não prego, não canto, largo o mês de oração, largo tudo, chuto o pau na barraca. Aí Deus fala, peraí que eu vou te ensinar como é que funciona. Tu orou, Deus não respondeu, mas olha você aí, não desviou, não ficou doido. É Deus te mostrando que o segredo da tua força não está no teu braço, mas está na destra sustentadora dele. E sabe o que é mais interessante? O fato de não ter resposta na primeira oração não foi usado como desculpa para Paulo parar de orar. Ele orou de novo, teve a segunda oração. Só que também não teve resposta. Aí Deus falou assim pra mim, é porque eu estou ensinando Paulo que não é no tempo dele, é no meu tempo. Eu falei, eita. Mas quando ele orou a terceira vez, a resposta veio, sim ou não? Melhor que uma resposta, a própria presença que traz a resposta se apresentou para ele. E o que ele falou? Versículo 9. A minha graça... Peraí, se te basta, quer dizer que ele já tinha. Ele não está dizendo, toma a minha graça. Ele está dizendo, a minha graça te basta. É Jesus falando, Paulo, o que você precisa para sobreviver ao dia mal, isso você já tem e nunca vai te faltar. Foi aí que ele entendeu que a ótica do mundo espiritual é diferente da ótica natural, porque ele grita no versículo 10, então, quando eu estou fraco, oh glória, oh aleluia, a tempestade que alguém pensou que ia te abater vai produzir efeito contrário, vai te fortalecer em Cristo, vai te fortalecer em Cristo, vai te fortalecer em Cristo. Novamente eu volto a dizer, não é para matar, é para te ensinar, é para te ensinar, é para te ensinar, é para te ensinar que aquilo que tu precisa para sobreviver, você já tem. A presença de Cristo, a presença de Cristo, a presença de Cristo. O dia da tempestade. Eu quero orar pela